Vamos falar então da histologia dos alvéolos e do processo de hematose, que é o processo de troca gasosa. Vamos lembrar que as vias aéreas, elas conduzem o ar até os pulmões. Esses pulmões são formados basicamente por alvéolos, onde vão ocorrer as trocas gasosas. Nesse esquema a gente pode observar aqui então a laringe, a traqueia, duas ramificações da traqueia que são os brônquios primários ou principais, cada um chegando a um dos pulmões. E esses brônquios vão se ramificar em brônquios secundários, sendo que cada brônquio secundário vai chegar num lobo pulmonar. Então, o pulmão direito, que é dividido em 3 lobos, apresenta 3 brônquios secundários. O pulmão esquerdo, que é dividido em 2 lobos, apresenta 2 brônquios secundários, ou também chamados de brônquios lobares. E esses brônquios vão se subdividir em brônquios terciários, que vão finalmente se subdividir em bronquíolos. Dos bronquíolos, então, nós teremos aí estruturas que são os alvéolos. Vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. Não é nosso foco entender essa subdivisão, mas para a gente entender essa organização morfofuncional. Aqui nesse outro esquema, mesma coisa, traqueia, brônquio primário principal, um brônquio secundário ou lobar, vai atender aqui especificamente um lobo pulmonar. Esse brônquio vai se subdividir em vários brônquios terciários, que vão se subdividir em bronquíolos, um bronquíolo terminal que vai dar acesso a estruturas que são os alvéolos. Importante, traqueia, brônquio principal ou primário, direito, brônquio esquerdo, brônquio secundário, no caso do pulmão esquerdo, esse brônquio secundário atende ao lobo superior, esse brônquio secundário ou lobar ao lobo inferior. Lado direito, 3 brônquios secundários, este daqui atende ao lobo superior, este aqui é o lobo médio, esse aqui é o lobo inferior. E aí, os brônquios terciários, são ramificações dos brônquios secundários, vão atender a segmentos pulmonares específicos que apresentam uma certa independência em termos de funcionamento. Aqui, mais uma vez, a mesma coisa, só que agora a gente vai se especificar um pouco mais nestas subdivisões. Do nível da traqueia para os brônquios, primários e secundários, a gente pode fazer uma abordagem anatômica. A gente vai ver as ramificações dos brônquios primários, secundários e terciários. Até que os brônquios dão origem a bronquíolos e estes dão origem a diferentes tipos de bronquíolos, até chegar a estruturas que são ductos alveolares e alvéolos. Neste nível, nós precisamos de uma análise histológica, uma análise microscópica, para poder fazer uma diferenciação destas estruturas. Lembrando que nós temos uma porção condutora até o bronquíolo terminal, e o bronquíolo respiratório e os alvéolos, de forma geral, são a porção respiratória, onde vai acontecer a troca gasosa. Aqui, então, o que nós temos? Um nível de visualização onde é preciso a gente entender a estrutura histológica para poder ver as diferenças. Brônquios e aqui embaixo bronquíolos. Então, isso aqui seria um brônquio, bronquíolos. Vejam que isso apresenta várias ramificações. Não é o nosso interesse abordar isso. Qual uma diferença visível dos brônquios e dos bronquíolos? A presença de cartilagem. Então a gente vai ver daqui a pouco que para que as vias aéreas possam conduzir o ar, elas precisam estar abertas, elas precisam ter um raio. Para que haja esse raio, então, é preciso que tenha cartilagem nos tubos que levam o ar, à medida que eles vão ficando menores, para que aquela estrutura possa ficar aberta e conduzir o ar, deixar ele passar por ali. Os brônquios apresentam cartilagem na sua estrutura. Os bronquíolos já não mais apresentam cartilagem. Nós temos um bronquíolo, que é um bronquíolo terminal, e este bronquíolo terminal pode se ramificar 2 ou 3 vezes e dar origem ao que nós chamamos de bronquíolo respiratório. A gente vejam que pode acontecer troca gasosa tanto nos alvéolos quanto no bronquíolo respiratório. Então, essa região é a região de troca. A gente vai chamar de ácino ao conjunto de estruturas nas quais ocorre troca gasosa, que são servidos, que recebem o ar de um bronquíolo terminal. Então, um bronquíolo terminal
pode levar para 1, 2 ou 3 ácinos, né? Porque ele pode se ramificar em até 3 ácinos. E aqui do lado, o que nós temos? O bronquíolo terminal está levando aqui ar para essa estrutura toda. Aqui pode acontecer troca gasosa, tudo bem? Essa estrutura então é um ácino. E o que é este ácino? Ele é formado por bronquíolos respiratórios com várias ramificações, não vem ao caso, e por alvéolos ou sacos alveolares. Observe o seguinte, ó, bronquíolo terminal. Já aparecem aqui, ó, no bronquíolo terminal, no nível do bronquíolo respiratório, alguns alvéolos da parede desse tubo. Ó. A parede do tubo apresenta aqui algumas dilatações, são os alvéolos. A gente vai diferenciar o alvéolo pela sua característica histológica. Isso vai permitir com que ali haja troca gasosa. O que é importante? Ó, à medida que a gente vai chegando mais distal, né, na região mais terminal da árvore respiratória, do trato respiratório, a gente vai observar que a quantidade de alvéolos aumenta. Tudo bem? Um alvéolo surgindo aqui no tubo, outro, certo? Chega uma hora que há tantos alvéolos que eles formam como se fosse um saco alveolar, um saco formado por vários alvéolos. E a câmara de acesso a eles é chamada de ducto alveolar. Então eu posso ter um tubo e um alvéolo brotando daqui, como eu vejo aqui na imagem. Então eu tenho um alvéolo. Mas eu posso ter, numa certa altura do tubo, uma série de alvéolos brotando ali. Esses alvéolos vão compartilhar uma entrada comum, digamos assim, que é um ducto alveolar. Não é tanto o interesse que você fique memorizando isso, mas é importante você ter essa noção dessa organização morfológica. Tá certo? E aqui nós podemos chamar isso aqui de um saco alveolar, porque é uma série de sacos de alvéolos que estão ali condensados, juntos, né? Formando essa estrutura onde há troca gasosa. Lembrando que o pulmão é basicamente formado por alvéolos. Ao redor desses alvéolos existe uma série de fibras elásticas e fibras colágenas que vão dar sustentação a eles. Nesse outro esquema, o que nós estamos mostrando? O que está sendo apresentado? Mesma coisa, né? Uma série de alvéolos, sacos alveolares, mas mostrando que existe uma série de vasos sanguíneos. Isso aqui é um esquema, a gente não pode nunca esquecer que o vaso sanguíneo chega ao tecido através do tecido conjuntivo. Então, é o conjuntivo do pulmão que possui uma série de vasos sanguíneos. É, na verdade, o órgão mais irrigado do corpo, que apresenta o maior território capilar. E esses vasos capilares têm paredes muito finas, são capilares do tipo contínuo, onde as células endoteliais não apresentam espaços entre si. São através dos alvéolos em relação com os capilares que vai haver o processo de troca gasosa. E aí um sangue que chega venoso, rico em gás carbônico e pobre em oxigênio, vai ser oxigenado, porque vai receber o oxigênio que está dentro dos alvéolos. O sangue vai deixar para os alvéolos o gás carbônico e ele vai sair oxigenado. E vai então ser encaminhado ao coração. Muito bem, vamos olhar agora para a histologia dessas estruturas para poder saber a respeito do processo de troca gasosa, entender as relações que existem. Basicamente, todo o trato respiratório é composto por um epitélio que é ciliado e apresentam células caliciformes, que produzem muco. Qual a finalidade disso? O ar vem com uma série de impurezas para dentro do sistema respiratório. O muco vai fazer com que as partículas em suspensão grudem nele e as células ciliadas vão remover esse muco para remover essa sujeira, digamos assim. Tá certo? E aí, mais uma vez, o tecido conjuntivo chegando aqui, ele traz vasos sanguíneos que vão nutrir esse tecido epitelial, que é aí típico das vias aéreas, o epitélio respiratório. Quando a gente fala de cavidade nasal, de faringe, de laringe, de traqueia, isso é bem característico, até no nível dos brônquios e dos bronquíolos. Quando nós chegamos em estruturas que são bronquíolos terminais, bronquíolos respiratórios, a estrutura histológica vai mudando um pouco, é o que a gente vai ver aqui. Observem, por exemplo, a traqueia, que é um órgão que macroscopicamente é fácil de ser identificado, porque ele é formado por anéis cartilaginosos, anéis incompletos, porque aqui é músculo, e aí a porção posterior da traqueia está colada com o esôfago, tudo bem? Isso tudo é contínuo. O que nos interessa? Dá uma olhada a histologia da traqueia. Aquele epitélio ciliado que nós comentamos ainda há pouco, células ciliadas,
células caliciformes que produzem muco, um conjuntivo para nutrir todo esse tecido, tudo bem? Uma série de outras células especializadas também em secreções, mas o que importa, dá uma olhada aqui, ó, eu tenho cartilagem. Então vejam, se o ar está aqui dentro, o gás está aqui dentro, como é que ele vai atravessar tudo isso para chegar no vaso sanguíneo? Não tem condição, porque é uma camada muito grossa de tecido, são muitas células para serem atravessadas e tem cartilagem. Então no nível da traqueia, pouco provavelmente vai haver troca gasosa. Por quê? Porque não vai haver a passagem necessária para que o processo ocorra. Tudo bem? Aqui, então, avançando mais, traqueia, brônquios. Brônquios, vejam só, também apresentam o epitélio respiratório típico, né, célula ciliada, que o aumento é um aumento um pouco menor do que aquele anterior. Células caliciformes, começa a aparecer músculo liso no nível dos brônquios. E aí, glândulas que produzem secreção, cartilagem também. Então, os brônquios apresentam cartilagem. E essa cartilagem, à medida que os brônquios vão se ramificando para dar origem aos bronquíolos, ela vai diminuindo até que ela não existe mais no nível dos bronquíolos. Importante, quando aparece músculo liso, o músculo liso permite que haja contrações, diminuindo a luz do tubo, diminuindo a sua função de condutância. Tudo bem? Muito bem. Eu sugiro que você pegue depois um livro de histologia para dar uma olhada nisso com calma e entender essas relações sem se preocupar em memorizar nomes. Acho que é entender uma lógica. Então, pode haver troca gasosa, o gás que está aqui, passar por aqui, ó, pouco provável, porque são muitas camadas de células e tem cartilagem. Vejam, isso é um esquema mostrando brônquios e bronquíolos. Tudo bem? O que a gente observa? Quando você tem um brônquio, você tem aqui, ó, cartilagem. E você tem fibras de músculo liso. Desculpem, tudo aqui na verdade é um brônquio, só que aqui foi tirada uma parte do tecido conjuntivo para a gente poder observar a camada que apresenta músculo liso. Aqui a luz do tubo, uma camada com músculo e uma camada de conjuntivo e cartilagem mais externa. À medida então que isso vai chegando para o bronquíolo, a camada de cartilagem vai desaparecendo e então a estrutura do bronquíolo não tem mais cartilagem. Aqui a gente pode observar o seguinte, ó. Observe uma outra coisa, eu não estou fazendo, não é um tubo que vai ramificando num sentido único, ele vai ramificando em várias direções. Então quando eu faço um corte, então eu supor que eu tenho um tubo aqui que ramifica para cá. Quando eu faço um corte, eu vou ver este tubo e este também. Só que esse é uma ramificação mais da ponta. E ele pode ser uma estrutura menor, por exemplo, um bronquíolo. Então eu posso ter um brônquio, uma ramificação de um bronquíolo, um alvéolo aqui. Quando eu corto, no mesmo corte, eu vou ver tudo, porque não é uma ramificação consecutiva. Eu espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer, né? Então imagina um tubo assim ramificando. Se eu cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, ele fosse diminuindo gradativamente, eu veria as diferenças. Mas este tubo ramifica e as ramificações, ó, às vezes aparecem no mesmo corte histológico. Observem aqui. Um bronquíolo, um brônquio, um bronquíolo terminal. Ó a parede do bronquíolo terminal. Agora olha só, isso aqui é bronquíolo respiratório. Perceba que a parede já ficou menor. E aqui em volta eu tenho uma série de alvéolos. Ó. Cada uma dessas estruturas é um alvéolo. Tudo bem? Então o que a gente percebe? Que a espessura da parede diminui. Do brônquio para o bronquíolo, some a cartilagem. Isso é fundamental. O bronquíolo terminal tem uma estrutura que apresenta umas células aqui, que são as chamadas células de Clara, que tem função de proteção, né, contra substâncias estranhas, por exemplo. E um bronquíolo respiratório já tem uma parede fininha, o suficiente para ocorrer a troca gasosa. E aí uma série de alvéolos que tem a parede bem fininha mesmo, são os locais preferenciais de troca. Então aqui vai acontecer troca? Pouco provável, porque é muito espessa a parede. A troca gasosa, a gente vai ver agora, é uma difusão. Então precisa ter uma distância pequena para poder vencer a difusão, poder acontecer sem gasto de energia. Aqui no bronquíolo respiratório terminal, será que vai haver troca? Pouco provável. Agora aqui, ó, você já percebe que começa a haver uma parede bem fina, vai haver troca. Tudo bem? E os vasos sanguíneos estão aqui no meio. Tá certo?